tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada, né? Não sei que horas que você vai estar nos vendo, mas hoje a gente está aqui de dia, né? Estamos numa manhã de outono, em pleno... De outono não, uma manhã de junho em pleno novembro. A gente não sabe se a gente está na primavera, se a gente está no inverno, enfim, mas... Bom, hoje nós temos uma super convidada muito, muito especial, que a gente já estava querendo chamá-la aqui faz um tempo. E hoje deu certo, estamos muito felizes, não é mesmo, Pri? Muito felizes mesmo. Maria Tereza de Andrade, muito conhecido como T, que eu já vou, inclusive já vou falar, eu vou te chamar de T, porque eu acho tão bonitinho que todo mundo chama T, também já me sinto íntima. Por favor, a partir de hoje é T, tá? Tá ótimo. Não sei nem se eu tenho essa liberdade, mas já tomei a liberdade. A T, Maria Tereza, é psicóloga, funcionária pública aposentada, né? Foi diretora de escola, voluntária do Ciampar como psicóloga, né? O Ciampar, para quem não conhece, é o Centro Integrado de Apoio a Mulheres de Pouso Alegre e região. Eles dão uma super assistência para mulheres vítimas de violência. Conheço muito o trabalho das meninas lá, também sou apaixonada. E cofundadora do Coletivo Negro Raízes de Baobá. Gente, é com muita honra que temos a T aqui com a gente, que há muito tempo a gente queria, né, Mari? Obrigada, viu, T? Há muito tempo mesmo, nossa, muito mesmo. Eu. E já vamos começar aqui com aquela... Por que psicologia, T? Bom dia, boa tarde. Ou boa noite. Boa noite ou madrugada. É um prazer estar aqui. Já que a gente está íntimo, então vai ser Pri? Pri e Mari. Tá bom. E a P, olha que bom. É muito bom estar aqui. Desculpe, é claro, que eu vou ficar um pouco nervosa. Não sei se vai ficar, não. Mas a gente fica... Até que eu aprendi um pouquinho a lidar com a câmera, mas não é muito simples, não. Então, a psicologia... Nossa, eu fiz faz um tempão. E eu lia na época, quando eu estava no colégio, ou ficava folheando revista, umas coisas assim, e vinha aquela coisa de psicólogo, trabalhar com pessoas, conversar com as pessoas, ouvir o que elas estão dizendo, algum sofrimento que as pessoas... E eu achei isso muito interessante. Eu falei, nossa, que coisa boa. Você poder ouvir as pessoas, ouvir o que elas... O que está passando na cabeça delas e tentar, de alguma forma, ajudar. Mas eu tinha essa coisa assim, que bom fazer psicologia para ajudar pessoas. Porque quando você está muito nova, você pensa nisso, eu quero ajudar a pessoa. É bem além disso, né? As pessoas vão ali, vão estar com um psicólogo e vai depender muito delas também. Mas o caminho foi bem por aí, de encontrar pessoas, de conversar, de ouvir histórias e tentar junto ali naquela... questão de ouvir as histórias, ver onde é que você poderia entrar, né, de estar auxiliando dentro das técnicas que a profissão exige. Então foi bem por isso, para poder sentar e... Eu até imagino, assim, que eu ainda sou, bem tímida, acanhada, sabe? Na época eu era mais ainda. E aí eu ficava, seria tão bom se eu pudesse encontrar com alguém, conversar... Eu imaginava isso para mim. E eu falei, vou tentar fazer. E aí fiz o vestibular, já passei logo na primeira, eu fiz lá em Lorena, no Vale do Paraíba. Uhum. E foi uma experiência incrível. Não foi nada simples, né? Porque uma menina pobre, preta, a única da família, só tinha eu, que estava com esse abuso de fazer um curso superior. Então foi assim... tudo para mim era muito instigante, eu achava assim, incrível. Morria de medo, né? Sabe que o pessoal vai dar conta, eu vou dar conta, a família. Mas deu tudo certo, a gente foi apertando, se escrevendo daqui e dali. E aí acabou que veio a faculdade e eu vi que realmente é muito incrível você poder sentar, ouvir, conversar. E aí eu pensava em pessoas grandes como eu. E aí depois você vai descobrir que tem crianças, que tem pessoas com deficiência. E aí cada vez mais a profissão o curso foi me deixando entusiasmada, porque eu tive professores incríveis. A faculdade salesiana
assim, maravilhosa. E aí você vai aprendendo a conhecer e olhar as diferenças. Eu só via algumas diferenças que eu tinha no mundo, no dia a dia. Mas quando você começa a ver em questão de comportamento, de mobilidade, e aí você fala, nossa, como é realmente incrível a psicologia. E lá na minha época, quando eu formei, os professores sempre diziam, nós vamos ser a profissão da vida, do futuro, de todo mundo. E hoje, mais do que nunca. Hoje, mais do que nunca, a psicologia. Todo mundo precisa de um psicólogo. Depois dessa pandemia, não é? Aí as pessoas começam a falar muito assim. A profissão ainda é muito pouco valorizada. Mas olha, isso a gente sempre discute. Precisa de muita valorização. Até porque, assim, você mora num país. O país é rico para algumas pessoas, mas para a maioria ele não é. E essa maioria precisa desse trabalho. E essa maioria acaba não tendo. Então, assim, eu aprendi lá na escola que a gente deveria formar, né, quem tivesse a fim de chegar até o final, e ir para a vida, ir para a lida, não com o sonho de, vou ter um consultório assim, maravilhoso, sabe? Os meus professores já falavam, gente, pensem muito, o consultório é maravilhoso, mas pensem em pessoas. Não fique só pensando no glamour, que a profissão não é isso. O maravilhoso é uma consequência de um trabalho com pessoas, não é isso? É uma consequência. E assim, e de você também aprender que existem uma gama imensa de pessoas que vão estar ali solicitando do seu trabalho, né? Do seu fazer. Então, eles queriam dizer assim, que não era para pensar no consultório como uma coisa glamurosa. Até porque ele pode ser lindo, eu digo esteticamente. Mas, quando a pessoa está ali dentro... É o dia a dia. Né? E a pessoa, quando está ali dentro, quando ela procura um profissional, muitas vezes ela vai desmontada. Então, até para entender que a vida não é assim. Né? O glamour, às vezes, é uma coisa assim, meio de fachada. Eu vejo muito isso, que eu faço muito direito de família. E eu não tenho formação psicológica, mas no final das contas, a pessoa está ali te procurando com vários problemas, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente está ali na hora de conversar, é o problema da pessoa, é a vida dela, né? Ter esse carinho, essa importância. Não importa a conta, né? De maneira nenhuma. A conta bancária dela. A dor dela é igual a... A gente não pode... como é que eles falam? Que não tem como você... colocar tamanho em dor, né? Não. Cada um tem a sua dor e a gente Nossa, tem... que interessante. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Não tem como colocar tamanho em dor. A sua dor. Muitas vezes fala assim, nossa, mas tá lá no psicólogo reclamando daquela bobeira. Tem. Né? Um dia eu postei uma bobeira, esses memes, né, que fala assim, se eu fosse psicóloga, mas você vai achar ruim por causa disso, menina, não sei. Mas cada um tem sua dor, não é? Não dá pra gente querer medir, né? A minha dor é maior que a sua, Nunca. Não é isso, né? Você pode até falar assim, eu imagino, você pode até imaginar, mas não queira dizer que a minha dor, Mari, que isso, eu sofro muito mais. Nossa. Não é por aí, né? Não, e tem um pessoal que gosta de disputar dor, né? Dizem que tem aquelas pessoas assim, você tá contando alguma coisa, mas você não sabe o que foi que eu fazer. Exatamente, era uma competição de dor. Meu carro doía muito mais do que o seu, umas coisas assim. Não é? Tem. É assim mesmo, tem um pessoal que gosta. A vida é de cada um e não Não. Às vezes a gente fala assim, tem gente que exagera. Pode até ser, mas é no meu ponto de vista, né? Claro. Essa mania da gente que tem de querer ficar julgando, né? Isso é péssimo. É péssimo Mas mesmo. a gente não perde isso, né? Não, tem que tentar ir se policiando. Eu acho que se policiar é um bom caminho, né? Perder totalmente, eu não sei se a gente consegue, porque somos seres humanos. Assim, Fala e no final fala, quem somos nós pra julgar, né? Meia hora falando desse... Aí depois... não sei o que, não fala assim, mas... Ai, amiga, quem sou eu pra julgar, né? E segue a vida. Eu falo, você tem na sua área, eu não sei se você pretende, né? Mas eu sempre falo assim, acho que, eu penso, pelo menos, acho que eu não serviria para estar ali no papel de um juiz. É difícil. Porque não deve você ser. Escolher, né? É lógico, ele deve pautar imagino que provas vocês... dentro do processo, então do vocês que vão tem pela ali. parte bem somente técnica, né? Mas
tem que ter, momentos... você não pode deixar de ter o sentimento, sei É lá. humano, né? Se fosse humano, um juiz ia ser um robô, porque é um ser humano ali. Ele faz Porque vai ter escolha. momentos que ele vai precisar, né? É. Fazer algumas escolhas, mas não deve ser simples, né? Não, nada é simples. Qualquer escolha que a gente Qualquer faz, escolha. né? É porque quando você escolhe alguma coisa, você está renunciando a algo, né? Importante, isso sempre. Por isso que às vezes é tão difícil escolher. Porque você está renunciando a alguma coisa. E falando em renúncia, nada a ver, na verdade. É só para fazer um link. A AT, psicóloga, diretora, como é que foi a sua entrada na política? Como é que foi essa... Ai, na política. Então, diretora, porque eu trabalhei na prefeitura a minha vida toda, né? E aí dentro na prefeitura, algumas vezes eu fui convidada foram 2 vezes, para ser diretora de escola. Mas a política... Já é uma coisa da T lá na faculdade, já era uma T politizada, já era... A política partidária, sim, mas essa coisa acho que até o próprio curso já trazia isso, né, pra gente. Mas quando eu falei que eu resolvi ir pra faculdade, acho que eu já tinha essa coisa do ser política, sabe? Assim, de me ver aqui, de ver de onde eu vim, de ver minha família, e essa coisa crítica de por que a gente não pode? Por que a gente não pode estar lá? Né? Eu sei que não vai ser fácil, mas aí eu fui imaginando algumas coisas que eu poderia fazer. Então, essa coisa de pensar politicamente, no sentido de me ver aqui no mundo e considerar que tinha coisas que não estavam legais e que eu queria mudar, acho que isso é o ato da gente diário, e isso é ser político, né? Ah, não tá legal aqui, não não tô aceitar a desigualdade de uma forma, achar normal. Né? Vivi na desigualdade total. E aí, lá na minha... Gente, na época da faculdade, a gente estava no momento com Tancredos, direta já. Faz tempo, muita gente não vai... Foi o que, 84? Eu formei em 85, foi 84 ou 83? 84, por aí. Acho que foi 84. Então a gente estava num momento muito, assim, era incrível, era maravilhoso. E a escola, o povo, cabeça pensante para todo lado, povo agitado o tempo inteiro. Chegava na escola à noite, que a minha aula era à noite. E aí chegava cada um com uma notícia, e muita gente de fora. Então vinha todo mundo, olha, lá na minha cidade o pessoal está comentando isso, no Rio de Janeiro está assim, São Paulo, Minas, e a gente apaixonada pelo Tancredo, pelo Ulisses, sabe? E aí foi... acho que a gente foi tomado por isso. E a escola, a minha faculdade, ela é salesiana, uma escola católica, né? E a gente era muito agitado, sabe assim? A coisa de política fervia para todo lado. Então isso vai te instigando mais. E aí a gente veio o senhor Milton Nascimento, né, com Coração de Estudante. Eu ia falar dessa música. Aí aquela música, assim, você ouvia... Arrepiava. E nós tínhamos algumas disciplinas e eu não me lembro qual. Sei que um dia a gente pegou lá uma aula com o professor e fomos estudar a música. Aí você fica assim, encantada. Mais apaixonada. Né? Daí você fala, gente, nós precisamos fazer, a gente precisa acontecer. E aí eu vi que dentro da profissão é muito... Isso tocava muito, sabe? De você ouvir as pessoas. Tinha gente ali de várias direções. Nós tínhamos aquelas fofocas de escola. Eu lembro que nós tínhamos um amigo, e aí todo mundo... Ele era oposição à questão das diretas. E aí, de repente, ele sumiu da escola. E aí todo mundo falava, gente, você soube do fulano? A família dele, eu não lembro de onde que ele era. Se era de São Paulo, Minas, enfim. Mas a família dele mandou ele para a Europa, para ele ficar afastado, porque ele foi se envolvendo. Então, assim, era muita coisa que vinha. E então, assim, eu fui ficando
sabe, coçando, com o bichinho coçando da questão de política. E aí vem essa de procurar, né, o que pode ser melhor pra gente, né? Eu achando, né, que não ia fazer nenhuma tese, mas eu pensando o que pode ser melhor, o que a gente precisa fazer para acontecer junto com as pessoas, na vida das pessoas, onde é que a gente pode entrar, onde é que pode somar. E aí eu vim nessa, e eu acho que a escola, o curso teve muito a ver com isso, de estar sempre olhando para outra pessoa e imaginando e vendo, pensando onde é que a gente pode estar agregando na vida das pessoas e na própria. E até a psicologia também, né? Nossa, sempre. Porque você conhece a pessoa da forma que ela é mesmo, você consegue, mesmo que a pessoa, acho que mesmo que o paciente está lá tentando fingir que está tudo bem, você acaba conseguindo, nas entrelinhas, né, descobrir algumas coisas. Você sabe da onde vem o problema, identificar aquilo, às vezes você vê se muitas vezes falta uma educação, a estrutura na família, nossa, né? E você acaba, tudo envolve política, e assim, né? Tudo envolve política. Envolve. E na escola, aí você começa nos estágios. E aí você vai para estágio em escola, instituições, e aí você começa a ver o quanto que faz falta ter políticas públicas para atender as pessoas com deficiência, hospital psiquiátrico. Na minha época, a gente ainda existia os hospitais, era em Cruzeiro, que a gente, perto de Lorena, né, onde era a faculdade, a Salesiana em Lorena, onde eu fiz, né? Eu já falei, eu acho. Já. E aí, em Cruzeiro, ali próximo, lá tinha um hospital psiquiátrico, onde os alunos da Salesiana faziam um estágio. E assim, e aí você começa a olhar e ver essa questão, sabe, da pessoa, do sofrimento mental. Você fala, nossa, mas pessoas que estavam ali alguns meses, outros que estavam há anos, longe da família, que a família, cada um tem lá a sua história, mas a pessoa da família estava ali e ela estava 2, 3, 4 anos sem encontrar, umas coisas bem pesadas. E aí, assim, nas escolas, em todos os lugares que a gente fazia o estágio, daí você vai vendo, nossa, como que precisa mais, sabe? Porque, assim, quando os nossos estágios eram em escolas públicas, o hospital psiquiátrico também, era um hospital, agora eu não vou lembrar, mas tinha a ver com o público também. E aí você vê que muita gente precisando de socorro mesmo e que o Estado não oferece, né? Então você começa a falar, aí vem a questão da política, não é? Por que está faltando cadeira de rodas? Por que aquela criança tem determinada tá fazendo determinado tratamento, mas a família não consegue ir além, né? Ela está ali meio que a instituição está oferecendo, mas a instituição vai até que e a criança precisa de além, porque o poder público não oferece. A escola sucateada, falta de carteira, professor, que às vezes a escola não tem. Isso é coisa que não é de agora, né? Sempre foi. E aí isso tudo começa a te instigar. Aí acho que vem vindo essa questão da questão política, né? Essa coisa da questão política. Então foi por aí. E Lorena... E aí você vai conhecendo as pessoas no lugar. Lorena, ela tem não sei agora, mas tinha uma vida, um pessoal, um grupo político bem atuante. Então a gente sempre ficava meio de olho. Então acho que tudo foi ajudando, né? E eu morava na época que... sabe onde é o Exército? Mas é que também mudou tanto, vocês nem eram vazios. Mas mudou tanto ali. Eu morava na rua acima do Exército, e o Exército era na rua embaixo e tinha um terreno enorme, não tinha aquelas casas, nada. E eu sempre me criei ali. Aí, assim, era muito engraçado que a gente ouvia, por exemplo, lá no Exército tinha os dias que, às vezes, algum soldado tinha cometido alguma infração, aí a gente sabia que o rapaz estava sendo expulso, era tudo muito assim. E aí você falava, nossa, mas por que acontece isso? Por que você vai expulsar uma pessoa? Porque a minha casa era muito na rua de cima do Exército, a gente ouvia tudo. O horário de almoço, eu via que eles tocavam aqueles negócios, você sabia de tudo. E aí falava assim, gente, e tinha a sessão de tal de expulsão,
da pessoa era assim, dava para ver de casa, era todo o batalhão, todo ali, e a pessoa sendo ali execrada, uma coisa que fez. Era sério? terrível, era. Ai, que horror. E a gente era criança, aí meu pai falava, ó, escuta pra vocês, eles estão... fulano tá sendo expulso, umas coisas complicadas. Então, assim, isso a gente era, quando eu era menor, né, que a gente morava ali. Aliás, eu sempre morei, mas esses acontecimentos eu lembro quando a gente era criança, que a gente ficava sabendo, e aí você vai ficando admirada de ver, nossa, como é que pode, né, uma pessoa ser tão exposta, ser tão massacrada. Hoje em dia, claro que isso não acontece mais. Mas acho que tudo isso vai te instigando a pensar que ser humano precisa de cuidados. É lógico que tem momentos que ele precisa ser cuidado até para não machucar o outro. Então ele tem que, de alguma forma, muitas vezes ele vai acabar ficando separado de outras pessoas. Mas aí vem essa questão do político, dessa de você, do fazer político, de você entender que precisa olhar para as coisas que estão bem, as coisas que não estão, o que é que você pode fazer, o que o ator político pode e deve fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, acho que é por aí, que vão vindo tantas coisas na minha cabeça. Deixa eu perguntar uma coisa, você saiu de Lorena e voltou logo para Pouso Alegre. Seguida. E aí você trabalhou aqui a vida inteira também, em Pouso Alegre. Eu vim... eu passei fiz uma prova, passei numa seleção, eu fui para uma cidade, para Mococa. Lá tinha um hospital gigante, um hospital psiquiátrico muito grande. Porque em Lorena, assim, a gente tinha uma base muito boa, né, nessa questão da psiquiatria. E aí eu fui para o hospital para trabalhar. Mas eu não dei conta de ficar, porque era um hospital muito maior do que onde eu fazia estágio, que é de Cruzeiro. Era um hospital muito grande, e muito sofrimento. Falei, nossa, não vou ficar aqui, não dei conta. Lá foi o único lugar que eu fui para fora daqui. Né, gente, muito difícil. Não absorver isso tudo, mas não é? O hospital lá era assim, era manicômio, então era uma coisa era muito sofrimento, sabe? Assim, aí quando você fala de pessoas abandonadas, ali você via assim, alas e alas que a gente nem entrava, que eram alas altamente arriscadas, que as pessoas estavam muito doentes. Aí eu não consegui ficar lá, não. Aí vim embora. Fui eu e uma amiga até, que a gente era vizinha. E aí, a vida da gente, né? Enfim. A minha mãe, ela ficou doente, sabe? Ela teve um câncer. E aí a vida da gente muda, né? Muda e... Aí acabei ficando por aqui. Sabe bem. A gente sabe bem, né, Mária? A gente sabe bem o que é Sabe isso. bem. Minha mãe faleceu de câncer. A minha também. Em 2007. Ah, então Ela sim. veio também. Mas a minha mãe, assim, ela teve... E aí, a minha irmã era solteira, estava noiva, mas era solteira, e ficou com meu pai. Assim, e a minha mãe precisou ir para São Paulo fazer cirurgia. E naquela época aqui não tinha, né? Foi em 87. Eu fui em 85. 87 a gente foi para São Paulo. A gente passou praticamente um ano em São Paulo. Eu e ela, e a minha irmã aqui com meu pai, meu irmão já estava casado. E aí foi bem puxadinha, sabe? Em 87 a gente ficou em São Paulo o ano todo. Que daí opera, faz aqueles processos de radioterapia. Mas aí a nossa família é muito boa. Eu tenho vários primos, tudo daqui. Meu povo sempre saiu daqui, mentira, ali de perto de Estiva, a minha família, lá do Córrego dos Mulatos. Não sei se alguém conhece. E a maioria já estava em São Paulo, porque era bem isso. Vamos para São Paulo, porque é a melhor chance para a vida de todo mundo, melhor chance de emprego. E aí eles nos cercaram, assim, cuidaram muito da gente. Mas aí a gente passou praticamente o ano em São Paulo. E aí a vida foi mudando, né? Porque nos primeiros anos da cirurgia, você sabe muito bem, que tem todo esse acompanhamento a cada 3 meses no médico, e depois vai estendendo. Mas enfim, daí a vida muda, aí você tem que tomar novos rumos, né? Então eu acabei ficando por aqui mesmo.
né? E foi assim. Aí logo minha irmã casou, meu pai também. Meu pai também ficou bem doente. Olha! Mas assim, eu sempre fui muito. Nossa, quem que vai fazer? Não precisa nem perguntar, vamos embora, vamos fazer. Então acabei que eu fui ficando por aqui, né? Ficamos nós três, né? Porque a minha irmã também casou e se mudou. E aí ficamos nós três aqui, um pelo outro, né? Socorre ali, socorre aqui, é médico, é hospital. E fiquei aqui, mas foi muito bom, né? Porque daí eu fui para a prefeitura e gostei muito, mas muito. Nossa, a prefeitura foi um período da minha vida assim bem longo, mas de muita coisa boa. O trabalho foi incrível, né? Sempre como psicóloga, conheci pessoas incríveis até hoje. E, enfim, eu acho que é o que estava escrito para fazer era isso, né? E deu pra ser. Aí você aposentou na prefeitura? Foi, em 19. Poderia ter ficado lá tranquilona, de Pois pantufa na sala, assistindo televisão, Netflix, mas não. é uma megeriana. É uma egeriana. E aí legítima. você resolveu... Então, porque aí, eu já não estava mais, né, trabalhando. E sozinha, né, porque infelizmente os meus pais já haviam falecido. E aí eu falei, não, gente, todo mundo fica assim, vou aposentar. E eu sempre trabalhei, acho que, nossa, nem lembro desde quando, uns 13 anos. Na época da faculdade que eu parei um pouquinho, mas eu sempre adorei fazer unha. E eu ficava assim, vou fazer muita unha em Lorena para ter dinheirinho para poder ajudar, né, para me custear lá. Então, assim, eu nunca parei de trabalhar. E aí, quando eu parei agora, em 2019, eu aposentei em novembro de 19. E eu falei, nossa, eu vou adoecer. E eu fiquei muito preocupada comigo, porque não é fácil. Aposentar, sempre movimento, você fica assim, um monte de coisa, de repente você acorda... Não é legal. Então, eu imagino mesmo, não consigo imaginar aposentando. Não é legal. Não consigo imaginar. E aí eu falei, não. E tem gente que adoece de verdade, né? Adoece sim. E aí eu já conheci o pessoal do Ciampar antes, até já estava fazendo alguma coisa, falei, não vou. Aí já estava lá no Ciampar, falei mas lá eu faço voluntário uma vez por semana. Faz até hoje, Tê? Faço. Voltei, né, agora esses dias, porque eu fiquei meio parada agora nessa época de campanha. Mas eu falei, não, preciso fazer mais. Aí eu falei, quer saber? Então, a questão, já que gosta da questão política, aí eu resolvi me lançar mesmo, né? E fui. E foi muito bom, sabe? É muito gostoso. E eu já estava, assim, estar afiliado, estar dentro de um partido político, é uma coisa que eu já estava há muito tempo. E eu falei, quer saber? Vou para lá. E eu já estava assim, lá dentro do partido é muita coisa para ser feita. Então eu já estava nessa, eu falava, não, tem que ter mais. E aí resolvi me candidatar a primeira vez. Primeira mentira, eu já tinha me candidatado uma vez há muitos anos, nem lembro quando foi. Mas agora era com uma consciência até maior do papel da mulher. A primeira vez eu foi na eleição foi em 2000 que eu estava na escola, que eu fui como diretora. Aí na eleição anterior, que foi o prefeito Enéas Guiarim, que venceu a eleição, e o vice era o Mesquita. Aí naquela eleição eu me candidatei a vereadora. Mas naquela época os partidos políticos ainda faltava muito, tanto para a gente, mulher, a gente tinha, mas não tinha esse poder que a gente tem hoje, que tudo vai vindo aos poucos, né? Da exigência que a gente sempre teve nós não queremos ser apenas 30% dentro do partido, a gente quer mais. Naquela época que eu me candidatei, não, eu vou sim, o partido precisa de um número de mulheres. Então eu fui. Mas aí depois a gente foi amadurecendo e começando a exigir que a gente não queria só uma cota, né? A gente queria muito mais. Participar de verdade. Era participar, era ter o nosso lugar, ter os assentos dentro do partido. Então, aí agora nessa última, em 2020, quando eu fui novamente, eu achei ótimo. Sabe assim, você sai de casa cedo, volta tarde. E você foi muito bem votada, né? Foi. Graças a Deus. Foi bem votado. Nossa, eu agradeço todos os dias os votos.
É que tem a questão do coeficiente eleitoral e tudo mais. Aí não deu pra eu entrar, mas assim, eu tive um número de votos Acima de, sobrando. acho que de 3, né, que entraram, foi isso? Eu tive mais de 900 votos. Muito mais do que muita gente que tá lá, né? Mas por conta desse coeficiente eleitoral, não deu, o partido não alcançou essa meta, e aí eu não pude entrar. Mas eu falei, vambora. Mas depois, de uma vez, você não para, né? É claro. Não pode parar, né, gente? Não pode parar. Bichinho, né, E as mordeu. pessoas encontram com você e falam, votei em você, ou então eu te vi, conheci, não votei, mas achei legal você tá lá, mas não desiste não, sabe? Na rua mesmo você encontra as pessoas que te falam isso. Isso é bom, né? Nossa, com certeza. E ter uma figura de mulher, as pessoas também valorizam. A gente precisa, é lógico, ter toda essa educação, esse trabalho de que a gente pode ter ter mulheres, né? Ocupando esses lugares de poder, lugares de decisão. Agora a gente não tem nenhuma, né? Olha, você tem uma Câmara com 15 pessoas. Não tem Com 15 homens, 15 homens brancos, a gente sempre faz questão de falar isso. Porque eu, enquanto mulher negra, a representação era uma coisa muito maior ainda pra gente, né? Da população negra. E a gente não tem uma mulher na Câmara. Isso é uma cidade como Pouso Alegre. Isso é preocupante. É muito preocupante. Muito A preocupante. gente precisa conversar sempre muito. Pode ser Mário, pode ser. Ou quem estiver nos vendo, não é que tenha que ser eu. Eu sempre acho isso. Mas a gente precisa conversar mais, porque de repente você tem pessoas que dizem assim, mas parece que eu tenho alguma coisinha que eu queria concorrer, queria me lançar em algum cargo. Então acho que a gente tem que, incentivar as pessoas a fazerem isso, que de repente pode vir pessoas que vão estar com cabeça e com disposição muito além da minha, sabe? Então eu acho que as mulheres, a gente precisa uma encorajar a outra, porque... A gente sempre fala isso, né, Mari? Que as mulheres, nós não somos... como que é? Nós não somos concorrentes, não tem competição, nós somos revolução. Nós somos a revolução. Precisamos tomar consciência disso, Precisamos tomar consciência disso, porque a gente foi ensinada, não sei porquê exatamente, mas eu, pelo menos, fui ensinada assim, de que uma mulher concorre com a outra, né? Até tem piadas falando sobre isso, de concorrência. Eu tenho pra mim, numa visão assim bem mediana da minha profunda ignorância sobre o assunto, de que se a gente se une, todo mundo sabe, né? Que se a gente se une, a gente muda o mundo, a gente revoluciona. Nossa. Então, é melhor que nos mantenham separadas. Quando a gente pensa em grupos de mulheres e mulheres na política, é muito isso, né? É muito dessa união mesmo. Porque se todas as mulheres resolverem eleger uma mulher para um cargo, acabou, não tem pra ninguém. Nós somos mais da metade da população. Exatamente, a gente é mais da metade da população, acabou. Eu também acredito. E você falou uma coisa muito interessante, a gente foi criada nessa coisa de competição, né? Não tem aquela coisa assim, vai ter algum evento, alguma coisa assim. E aí quando eu nunca aconteceu comigo, mas eu já vi várias histórias, que ainda mais numa cidade como Pouso Alegre, que não é tão grande, cheguei lá, tinha uma fulana com a roupa igual, voltou pra casa. Eu já vi umas histórias assim, e muito brava. Claro, você vai olhar, você não vai, nossa, tá igual, mas vambora. Vambora, nós tiramos uma foto junto, canta uma música. E a concorrência começa nisso, sabe? Mas a gente foi criada assim. Fomos criadas assim. Você que tem seu destaque. Acho que nós temos que ser destaque. E a gente é tão único, né? Ninguém tem as suas qualidades e seus defeitos, né? Todo mundo é melhor em alguma coisa, todo mundo tem... É individual, né? Não tem jeito, a gente tem que entender de uma vez por todas que não dá pra competir. Não tem competição, porque não tem como competir, a gente é muito diferente em tudo. É verdade. Não entendeu? Não dá pra, né? Eu tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos, pode ser muito mais defeito que qualidade. Tamo junto. Mas a gente tem as nossas peculiaridades aí, eu acho que não dá pra competir, a gente tem que parar com isso. A gente é individual, né? Cada um. E até você vê a questão de quando envolve relacionamento, né?
A mulher sempre põe a culpa na mulher, nunca põe no homem. Sim. Não dá uma raiva disso? Eu tenho raiva disso, gente. Queria desabafar que eu tenho E não, raiva pode falar, disso. pode desabafar. Olha, eu Andrei. tenho raiva disso. A culpa do homem não é da mulher. Não é? É. Então a mulher tem mania disso. É porque a gente já tem uma culpa natural, natural não, né? Construída e colocada em cima da gente, culturalmente falando, que parece que a gente é culpada de tudo, E a né? T, que é psicóloga do Ampar, deve saber quantos divórcios, quantas leis Maria da vítimas de violência doméstica, que o homem acaba culpando a mulher. Entendeu? É. Eu te traí, mas você fez tal coisa. Você não cuidou de mim, entendeu, né? Eu te bati, mas você me deixou nervoso, não é? Muito. Às E vezes de existe- chegar na delegacia, o cara fala assim, mas o que você fez pra deixar ele desse jeito? Então, assim, a gente... a sociedade já trabalha pra fazer a gente sempre se sentir culpada de tudo que a gente fez. É verdade. Foi estuprada, mas por que tava de Olha sainha essa roupa. curta? Você queria o quê, menina? Não é? Uma das coisas que a gente sempre falou nas campanhas, nessas duas últimas, foi bem isso. Que Pouso Alegre, região, a gente precisa de um lugar de amparo para essas mulheres que são vítimas de violência. Até para passar esse período mais crítico da denúncia, de polícia, de médico, enfim, que ela precisa ir. E alguém para atender, estar junto dessa pessoa, para ela se livrar primeiro desse risco, né, que ela está correndo, mas também para estar conversando e ela poder, sabe, entender que ela não tem culpa, que ela é vítima, né? Para ela ter esse tempo, né? Porque assim, por incrível que pareça, a gente ouve muitas mulheres que dizem assim, além de ouvir do companheiro, do agressor, que ela provocou por alguma coisa, é uma coisa doida, gente. A família dela não concorda, muitas vezes porque fica com vergonha, muitas vezes porque a família também não tem condições de ajudar, de pôr essa pessoa dentro da casa, de volta na casa, com os filhos, ou que seja sozinha. E a família do agressor também, mas muitas falam assim, mas aí a minha sogra veio e falou, sabe? Ela fica desamparada, porque a família dele e a família dela, ambas têm muita dificuldade em apoiar. Pedem e preferem muito que ela ceda, que ela não denuncie ou que ela retire a denúncia. E isso acontece muito. Que ela retire a denúncia pelo bem da família. Pelo bem da família. O que você vai fazer de bem pra família? É bem por aí, sabe? O que tem de bem? Tem mãe que pelo fala bem. pra filha assim, filho, mas eu aguentei tanto tempo do seu pai, aguento do seu, porque é quase que meio que tipo assim, uma tradição, né? Fica na sua casa. Tradição. Vem pra cá, não. Familiar, Gente, entendeu? que horror. É muito. E é um perigo, porque a gente ouve tantos casos de meninas, não estou nem falando de mulheres mais velhas, mas de meninas que perdem a vida tão cedo por conta disso, sabe? E aí você fica, nossa, parece que as coisas não caminham. A Lei Maria da Penha, todo mundo sabe, não, mas se não sabe, é bom entender, ela é uma das leis mais premiadas no mundo, né? É uma das 3 Pela melhores, qualidade dela, é uma das 3 melhores, porque é uma lei muito boa, ela precisa ser efetivamente posta para que favoreça essa mulher. Porque, infelizmente, você que é da área do direito vai poder até falar melhor. Tem momentos que a gente não entende. Existe a lei, ela está ali, está escrita, já está registrada, carimbada, e ela não sabe, não tem efetividade. Isso é muito sério. Muito sério. Isso é muito uma sério. briga Né? constante, né? Que a gente até pede para não ser só no agosto, né? Lilás, que seja no ano inteiro, que todo mundo fale, todo mundo discuta sobre isso. É muito sério. E aí, assim, nós não temos na cidade, precisamos, né? Nós já tivemos uma diretoria aqui, tinha um status de secretaria municipal de defesa para a mulher no município. Hoje a gente não tem mais. Esta mulher, ela tinha atendimento, tinha orientação, e hoje em dia a gente não tem. Então as coisas começam a caminhar e com essas mudanças de governo, sabe, vão tirando algumas coisas que você fala, mas
E como é que faz se você tira esse direito, essa proteção que essa mulher tinha? Você não está tirando só dela, você está tirando da família toda. Porque daí você desmantela com os filhos que estão na escola ou que são pequenos, desmantela com a vida dela, com sonhos, com o que ela poderia trazer de melhorias. Porque a gente tem que pensar nisso também. Né? Uma pessoa que está machucada, uma pessoa que é morta, é uma pessoa a menos que você tem para produzir vamos pensar bem nisso, sabe? Ela não vai produzir, ela não vai criar, sabe? Se ela era uma professora, se ela era uma cientista, se ela era uma cabeleireira, ela deixou de fazer, todo mundo pede, ela pede, a família pede e o município pede, sabe? Assim, não é questão de dinheirista, não, mas a gente tem que pensar nisso tudo. O quanto a gente perde quando a gente não cuida das pessoas, quando a gente deixa a violência tomar conta, mas você perde em todos os sentidos, né? E a questão da violência contra a mulher é uma coisa absurda e, infelizmente, falaram assim, na pandemia aumentou muito, aumentou, mas ela já existia e continua existindo. Não, e até eu sempre eu sempre comento, né, nas palestras que eu faço, que é até difícil a gente falar se aumentou ou se as mulheres estão denunciando mais. Também, porque por muito tempo isso foi tão velado, sempre aconteceu, né? Porque a violência também não é só agressão física, sempre aconteceu, né? Mas assim, agora eu acho que as mulheres estão começando a falar mais. Você pode ver que hoje na televisão a gente sempre vê as mulheres falando mais também sobre importunação sexual, né? Coisa que não se falava antes. Era normal, né? O cara parava na rua, ficava lá, baixava a calça, você ia embora, hoje não, hoje elas chamam a polícia, já. Então você vê que, graças a Deus, mais, né? Eu acho que não dá pra gente efetivamente garantir, né, que tenha acontecido mais, ou se as mulheres estão denunciando mais, né? Também tem isso. Eu acredito que estão denunciando. E aí, a gente ouve hoje as meninas mais novas, as adolescentes, contando, né, falando e isso precisa acontecer. Lá no Ciampar, por conta da pandemia, diminuiu muito. Mas o trabalho sempre foi feito também em escola, né, para conversar com esses adolescentes sobre essa questão de violência, tanto menino quanto as meninas, para eles entenderem que isso pode estar acontecendo no meio deles. E acontece. Né? E aí, na casa, na família, muitas vezes acontece, eles ficam calados, mas para eles entenderem que ele pode estar replicando aquilo ali com a colega. Né? E assim, que acho que é normal, né? Meu pai fez a vida inteira com a minha mãe, então eu vou fazer também. E a gente ouve adolescentes falando dos namorados, de coisas que eles fazem enquanto namorado, como você falou, não é agressão física, mas fazem umas determinadas coisas que daí a gente fala, gente, tá vendo? Porque ele implicou com a minha roupa, com batom. Gente, que absurdo. Aí a gente, sabe, começa a alertar que isso aí tá começando a fugir do controle, né? É seu batom, é sua boca, é sua roupa. Exatamente. E aí começa a acontecer isso com os meninos e as meninas muito novos, né? Então, para ambos entenderem, né, que ninguém pode ser dono de ninguém, né? Porque senão vira normal. Vira não, né? Continua sendo, né? Com essa ideia de que é normal, é isso mesmo. Ou seja, você é propriedade de alguém. E essa pessoa decide a sua roupa, o seu batom, o que você não pode, o que você não deve fazer. Eu e a Pri, a gente entrevistou aqui um dia a Edneia, né? A Edneia Guimarães, que é fotógrafa. Minha vizinha. Essa vizinha! Maravilhosa. Que sucesso. De bloco, assim. Que ótimo. Um beijo pra ela. Ela é. E aí, ela faz as fotos, né, com as mulheres em tratamento contra o câncer, tudo. E ela falou que tem algumas fotos que os maridos não permitem que sejam divulgadas ou que a mulher não, assim, tira a foto, mas esconde a foto. Gente, quem é ele para proibir alguma coisa? que ele pensa que é? Acontece muito. Acontece, né? Muito. Isso é uma coisa que é tão, que é tão absurda em qualquer século, mas no século XXI é mais absurdo ainda, né? E assim, também passa por essa questão de, não sei até quanto ele entendeu da doença, né? Que ela estava passando. Entendeu, né? Com certeza ele não entendeu. Não entendeu. Não entendeu da importância daquilo, né? Do porquê daquela foto e do que ela passou. Exatamente. Porque o fato assim, eu estive junto, eu fui junto com a minha mulher para lá, fui para cá, para tratamento.
natural, tem que ser mesmo. Tem que ser, mas né? vai além disso, né? É muito além do que acompanhar. Do que ela tá no- machucada, né? Então, assim, é tudo... Aí, volta a gente falar da psicologia. Precisa tudo ser muito bem conversado, porque a gente sabe também que não é simples para uma família. A mãe, ela teve um câncer no seio, né? E aí ela precisou retirar. Não é fácil para o casal, claro que não é. Mas isso tem que ser conversado, né? Isso tem que ser para entender da falta que ela tem de tudo que aconteceu com ela. Mas o parceiro também, o companheiro também entender isso. O que está acontecendo com essa mulher, né? Sim, importante. Ele ajudou, ele esteve junto, né? Mas ele é parceiro, então ele tem que estar. Exatamente. Mas ele está sofrendo. Acho que precisa ir muito além, né? Então a família toda precisa ser acompanhada. Claro. Né? Sim. Sempre, O porque... psicólogo deve estar sempre presente, né? Eu brinco que eu falo assim, gente, terapia é a melhor coisa que tem. Nem que seja pra você ir lá só xingar, né? Porque tem o sigilo profissional, não pode contar pros outros, você tá nervosa. Nossa. Às vezes você vai lá e quer brigar com o seu terapeuta. Você xinga, E passa. É. Mais leve, pronto. É seu momento ali, só vocês dois. É muito terapia bom. é muito bom. É Muito bom. Também acho. E mudando radicalmente de assunto, assim, um passarinho contou pra gente que você gosta muito de viajar. Ai, gosto. Bom, né? A gente tem meu nossos Deus. informantes aqui, né? E a gente queria que você contasse um pouco sobre as suas viagens, por onde você já passou, qual lugar você mais gostou, qual lugar que você menos gostou, se teve algum. Assim, eu gosto de viajar. Não viajei tanto não, viu? Algumas vezes, mas não viajei tanto não. Queria ter viajado mais. Queria ter podido viajar mais. ainda dá tempo, tem muito tempo pra Não, viajar. tem sim. Mas aqui eu já viajei, deixa eu ver. A primeira vez que eu viajei, gente, eu viajei Avião. fui de avião, faz muito tempo não. Aí eu viajei, eu fui com uma amiga minha comadre até, com a Andréia e Júlia, que é afilhada. E aí a gente foi, ela falou, vamos para Bariloche Ai, em delícia. junho, porque eu falei, mas Bariloche, eu sou meio crítica a algumas coisas. E aí, não, vamos, lá tá um frio, é neve, não sei o que, eu falei, eu nem gosto muito de frio. Não mesmo. Mas eu falei, mas então tá, mas vamos conhecer, porque é algo diferente, né, que a gente não tá acostumado. Então foi a primeira vez. Que daí, né, aqui pertinho. E a gente deu muita sorte, que a gente foi até Buenos Aires, descemos e dormimos, no dia seguinte embarcamos para Bariloche. E nós ficamos 4 dias e 4 dias nevando. Aí eu passei meu aniversário lá, foi muito bacana, assim, 4 dias de neve e é muito bonito, né? Aí essa foi a primeira vez. Depois eu já fui nós fomos uma vez para a Europa. Assim, uma excursão. Mas foi bem corrido, porque foram 10 dias, eu acho, contando o voo. Avião é muito bom. Eu nunca tinha viajado, mas eu também nunca tive medo, não. Eu falei, nunca fui, tem que experimentar, né? E aí eu costumava dizer assim, eu falo, avião é um ônibus que não tá na estrada, né? Que ele tá lenzinho. Não tem turbulência, né? Tem os buraquinhos. Tem Uma vez a alguma. gente pegou uma turbulência e o meu marido, na hora que desceu, ele tava até branco. Aí ele só falou assim, agora eu entendo por que o Papa beijava o chão. Como é bom descer. O meu irmão, ele não gosta muito, ele não gosta de decolar, quando o avião decola. Mas, aí na Europa foi muito bom, a gente passou por vários, mas poucos dias, né? Aquela correria, né? Muito. Os pontos turísticos, você Nossa. que já corre pra ir pra outra cidade. E toma o ônibus e vai pro lugar, e depois é avião. Mas daí a gente conheceu lugares bacanas, muito bons. A gente foi pra Itália, a Espanha a gente só foi para fazer uma conexão. Ficamos alguns dias na Itália, muito interessante na Itália. Eu muito gosto diferente de a gente, cultura, gosto né? de barulho, mas eles Nossa, são Itália. bem... Quem gosta de gente, de barulho, tá no local. Olha só, nós saímos Tava lá no hotel, e aí a gente ia fazer umas viagens próximas ali em algumas cidades pequenas, e aí nós
Aí fomos no ônibus lá que a empresa freta para fazer esse tour lá. E aí no trânsito, um trânsito muito doido. Aquela loucura de trânsito. E é muito engraçado que a gente ria muito. O ônibus tudo fechado, é claro. Mas você via as pessoas, todas colocavam assim, a carinha fora da janela. Me xingando. Gente, mas é muito engraçado. Aí o guia falava, gente, vocês não têm noção do que esse povo fala do trânsito. É mesmo? É muito interessante. Mas acho que isso não deve nem levar a sério, né? Tipo, é porque já é o É Mamma deles. Mia lá, não sei o que, já faz parte. Bom Mas dia pra você também. Foi um povo simpático, assim, bem simpático. E muito interessante, mas a gente ria muito. Mas é aquela coisa de trânsito. Ah, entrou, era minha vez de entrar aqui por aqui, o outro veio na minha frente, foi muito bom. E bacana, a gente foi, eu gostei muito que a gente foi no Vaticano. Vimos o Papa, o outro Papa. Aí a gente viu o Papa ele passa naquele carrinho, assim. Papa assim, móvel, não é Papa isso? Papa móvel. Muita gente, Eu muita tenho gente. que entrar. Ai, desculpa se não foi isso. Mas Que ele anda ali dentro, muita gente viu-se bem de pertinho, ele andando. E fomos nas igrejas, é bonito de você ver, né, as obras, muito bacana. Mas assim, é claro que eu gostei de ir a Paris, né, gente? Ai, Paris. Mora dentro do meu coração. Não. Minha primeira viagem internacional foi pra Paris. Sou apaixonada. Foi muito bacana. Fui de novo com a Andréia, minha amiga, minha comadre, ela que me coloca fogo nessas coisas. Faz tempo que a gente não viaja. Né? Conhecer Foi outras muito bacana, muito culturas, bacana. conhecer... E assim, e você fala, ai, quero ver a Torre Eiffel. E aí a gente ficou no hotel bem próximo, que tava pra gente sair do hotel e ir andando. Ai, que delícia. Muito, mas é bonito mesmo. Né? Mas assim, umas coisas que me encantam é que assim, lá é muito grande, né? Você foi lá, lá por perto ali da torre. E aí, gente, tem um gramado, um jardim gigantesco. E o pessoal vai pra lá todo dia, hábito deles, né? Leva água, champanhe, faz biscoito, piquenique. faz. Uma delícia. E sai tudo limpinho. Bonitinho, não tem Ai, nada meu no chão, Deus. impressionante, uma delícia. É demais, não é? É uma delícia. Todo mundo recolhe as coisas e vai embora, sabe? Assim. Não fica lá aquele... Essas coisas dão uma dorzinha, assim, sabe? Você fala, ai, precisamos. E eu não tenho como deixar de ser, a gente foi em alguns bairros, tinha muitos refugiados, ali por perto da torre. Esqueci o nome daquele rio que corre ali. Mas, enfim, muito refugiado, muita gente, muitos refugiados vindo de África e de outros países também. Mas muitas pessoas negras e, naturalmente, eu tenho esse olhar. Vou ser honesta para vocês. De uma próxima viagem que eu vou fazer, eu quero muito e prefiro muito. Conheci pouco, né? Depois a gente foi a Portugal também. Mas eu quero muito ir para um lugar que eu tenha mais identidade. Que, no caso, seria o continente africano, alguma coisa assim. E aí, muito refugiado, muita gente na rua, muita gente dormindo na rua. Nada diferente daqui. Não é só glamour, né? Não é só glamour. Não é só E glamour. pertinho ali da torre é bem complicado, sabe? É bem complicado essas coisas. Tem as coisas bacanas, mas como a gente fica poucos dias, não dá nem pra você saber muito como é que essas pessoas são tratadas lá. Mas o fato de você ver que estão dormindo na rua, estão dormindo na ponte, tem coisas que... Com certeza. Né? Aí a gente foi a Portugal, queria conhecer um pouco de Portugal, porque logicamente a gente tem muita crítica, né, à nossa colonização, mas fazia parte do tour. Uma comida boa, melhor que de alguns lugares. Comida muito boa, e enfim. Mas cidades, elas são diferentes, né? Porque a Europa é um super continente, né? Como todo mundo diz, o velho continente. Então, eles têm muitas coisas além da gente, tem muito mais tempo de vida. Mas como cidades grandes, é como as nossas, tipo São Paulo, Belo Horizonte, que tem um lado muito bacana, um lado muito bonito. E tem aquele lado bem sofrido, de gente muito pobre, de gente bem miserável, miserável de vida, assim, sabe, de qualidade de vida, que acaba não sendo diferente. Mas vale muito a pena. Agora, aqui no Brasil, eu gosto muito das praias, né, adoro. Eu fui a Pernambuco, como é lindo. Eu gosto muito do Nordeste. E como é lindo Pernambuco. Sabe? Eu já fui a Porto Seguro.
Fui algumas vezes, gente. É muitas vezes que eu já fui. Mas gosto muito, gosto muito. Então, assim, eu gosto de viajar. E por aqui, né? A gente sempre fala assim, eu viajei para tal lugar. Mas que saudade de Ubatuba. É muito engraçado. A gente tá e a vivendo nossa praia é Ubatuba, é a praia mais perto que tem da gente aqui. É impressionante. Ubatuba. Você quer, na semana de saco cheio, você quer encontrar o pessoal de Pouso Alegre, vai pra Ubatuba. Eu já fui, já encontrei. Não, colegas. Todo Muitos, muito. Ubatuba, Caraguá é muito engraçado. Mas viajar é bom, e tem essas cidades menores aqui. Mas a gente precisa viajar mais assim. Eu sou bem a favor de a gente conhecer bem o Brasil, porque ele é muito, muito bonito. Ele é muito bonito. Não conheço muito, não, mas sou a favor de conhecer mais o Brasil. Espero logo poder fazer mais isso. E eu vi falando, né, que gosto de estar com as pessoas, de conhecer as pessoas. Então, viajar é ótimo, né? Mas é tão bom. A gente estava assim na Itália, depois na França. Aí chegou em Portugal, você ouve um pouquinho mais da sua língua, aí você fala, já tá melhorando. Porque tem horas que você fala, gente, eu não aguento mais. Porque você nem eu pelo menos não falo, né? E aí você fala, que vontade de ouvir um português. O cérebro vai ficando cansado, né? Você vai escutando outra língua, o cérebro vai falar ficando igual a cansado. mim. Mas é bom, eu acho que vale a experiência. Até para você dizer assim, esse tipo de viagem é legal, mas eu faria da próxima vez diferente. Sabe? Acho que é sempre bom. Uma vez eu fui pra Argentina com um casal de amigos e foi tão engraçado porque a gente não fala espanhol, né? E o argentino, o espanhol da Argentina dizem que é o mais difícil. E é engraçado, né? assim, porque a gente chega lá e você vai ouvindo. O meu marido toda hora pedia per favor. Eu falei, mas per favor não é em espanhol. E uma amiga minha, ela falava... sei lá, acho que nem existe. Eu acho que ele inventou. E aí, de novela. E a minha amiga ficava assim falando, eu queria. Eu falei, ele não é surdo. Eu falava em mímica. Eu falava assim, gente, os micos que a gente paga, né? Porque eu falei assim, um falava uma língua que não existia, porque eu acho que, sei lá, tentou um italiano, per favor. Aí eu falei pro garçom, como que é por favor? Aí ele, por favor. Eu falei, gente, olha aqui, vocês fazendo eu pagar esse mico internacional e minha amiga lá falando em mímica. Eu falei, gente... Não, quando a gente não entende a língua, a gente tem mania de falar mais alto. Né? Se a pessoa fosse surda. Não tem isso. Tem essa coisa de gritar. A minha amiga, a gente foi também pro Chile outro dia, antes da pandemia. Com essa minha amiga, André, ela fala espanhol. Então, assim, ela acaba que ela sempre faz os roteiros pra gente. E aí salva a vida, né? Porque ela fala, gente, espanhol é bom de fazer. Mas assim, você vai fazendo tanta coisa e fala. Deixa pra depois, né? A gente vai aí quando você vê que tem alguém que tá junto com você que vai falar, você fala, você entrega, né? Fala, resolve. Não, mas viagem todo mundo sempre diz assim, chega lá, você se vira. Se vira mesmo. Se vira. Se vira. Nem que seja falando per favor e fazendo mímica. Agora? A gente comeu. Pareceu educado, porque ele deve ter entendido por favor. Não, hoje eu dou risada disso. Não, e assim, hoje com o Google Tradutor, acabou, né? Você tem na internet. É verdade. Você tem na internet, você fala, ele repete uma palavra. Repete, pronto, tá resolvido. Não precisa mais se preocupar. Só tá difícil só tá difícil ir, né? Financeiro. Mas a língua tá mais fácil. Mas também. muito bom viajar. Viajar é bom. É bom sim. Mas eu gosto da terrinha aqui. Ela dá um pouco de trabalho. Dá um pouco de trabalho. Mas eu gosto da nossa terrinha. Sim, é bom. E falando um pouquinho, né, sobre o Raízes de Baobá. Raiz de Baobá. Contar pra gente como é que é. O que é o Raízes de Baobá? O Baobá, quer dizer, o Raiz de Baobá, né? A gente fala Baobá, a gente vai diminuindo. O Baobá é uma árvore africana. A gente estava falando em lendas aquela hora. Tem lendas maravilhosas, se vocês quiserem pesquisar aí, do Baobá. E o Baobá é uma árvore muito grande, muito gigantesca na África, e lá no continente, aliás. E ela, mas assim, ela tem um tronco que tem uma dimensão assim, absurda de grande. Ele é tão grande que tem dentro pessoas que moram, que se apoiam ali, e tem várias lendas. E aí, principalmente falando que quando as pessoas saem de lá, que quando vieram para cá escravizadas, que eles davam várias voltas ali no tronco para deixar ali a memória deles, sabe? É muito lindo.
E aí a gente pensou assim, quando veio, eu estava lendo muito, e eu que fiquei falando na cabeça de todo mundo, vamos pôr esse nome, vamos pôr esse nome. O pessoal gostou, ainda bem. Aí ficou Raiz de Baobá, por quê? Pensando nisso, de ser uma árvore, que ela é milenar, ela, sim, ela dura muitos anos mesmo. E por ela ser muito gigante, por ela representar muito a história do povo africano, toda a memória, toda a lembrança deles. E pensando na questão assim, falei, vamos pôr raiz. Então, assim, uma árvore que, sabe, ficou ali no chão e não vai sair jamais. Então, ficou o nome Raiz de Baobá para esse coletivo que a gente criou. Na verdade, não foi no 20 de novembro que eu estava com uma prima minha, ela falou assim, vamos tomar uma cervejinha, era um sábado, lá em casa, à noite, vamos passar uma carninha, não sei o quê. 20 de novembro, aqui não era feriado, mas é feriado em alguns lugares, vamos comemorar da nossa forma, vamos lá para casa, não sei o quê. Aí fomos para lá, algumas, eram só mulheres, olha que engraçado que foram. E aí fomos lá e começamos a conversar sobre isso, sobre o 20 de novembro, o que acontecia, por que acontecia. E aí a gente começou a falar de nós. E éramos, não sei quantas, mas era um grupo legal de mais de umas 10 pessoas. E cada uma tinha pessoas mais velhas, foi falando. Mas lá em casa era assim, e minha mãe, e minha avó contava umas coisas de muito tempo atrás, histórias de escravidão. E aí nós conversando, a gente pensou assim, nossa, poderíamos fazer mais encontros como esse. Embora não seja feriado aqui, mas independente do feriado, poderíamos chamar mais pessoas negras para a gente conversar. E aí nós começamos a fazer isso, foi em 20 de novembro, foi 2014. É 14? É 14 mesmo. Em 14 a gente fez, e aí a gente começou. A gente fazia, eu não lembro a periodicidade, mas assim, bem rápido, a gente fazia na casa de uma pessoa, depois na casa de outra, e começamos. Então tá, vamos fazer esse encontro dessa vez na casa de fulano. E fomos chamando mais pessoas pra gente conversando. Conversando sobre o quê? Conversando sobre como é ser negro em Pouso Alegre, como que estava a nossa vida, o que a gente sabia, onde é que estavam as pessoas, o que a gente sentia, né? E fomos falando sobre nós. A conversa era ser sobre nós. E nós aqui, né, nesse território que a gente pisa aqui. E depois conseguimos, o vereador Maurício Tucci, ele estava com um projeto de lei na Câmara para tornar de 20 de novembro feriado em Pouso Alegre. E aí conseguiu aprovar esse projeto, na primeira vez não, na segunda vez nós ficamos sabendo que estava lá na Câmara e a gente não tem essa mania, esse hábito de participar das questões. Aí uma amiga falou, gente, está tendo isso na Câmara, vai ser tal dia, vamos para lá, se a gente não for. Aí nós fomos falando para um e outro, e fomos um grupo bem grande de pessoas negras e também não negras, mas pessoas antirracistas. E fomos para lá. Então a gente fez muito barulho, fez muito movimento. Foi um barulho diferente. Já tinha pedido uma vista, né? Como era a segunda vez, o comércio não queria, como sempre nunca quis, que fosse feriado. E aí aprovou, né, o 20 de novembro como feriado em Pouso Alegre. Aqui na região, acho que nós somos quase que a única cidade, porque ele não é um feriado nacional, né, o 20 de novembro. E aí o Baobá já começou, aí nós pensamos, vamos conseguir um nome para esse grupo, né, que a gente tem conversado, e aí veio Coletivo Negro Raiz de Baobá. Né? E aí, desde então, a gente começou a fazer novembro, e aí você começa a ler, você começa a pesquisar, você começa a ir atrás de fatos, porque assim, na escola, desde que você começa a estudar, no meu caso, que fui para a faculdade, mesmo fazendo psicologia, eu não li, não pesquisei, não vi um autor, uma autora negro. As aulas de história que a gente tem aqui no dia a dia, no currículo, hoje alguma coisa já mudou. Mas eu sempre aprendi que os meus
eram escravos, que eram fracos, que eram pessoas incapazes, que só serviam para cortar cana, para servir na cama para o senhor, para o senhorzinho, para ser babá dos filhos. E aí a gente vai aprendendo. Eu sempre gostei muito de história, mas quando ia tratar dessa fase, nossa, eu odiava, queria entrar de da carteira para não ouvir, sabe? Aquela coisa, aquelas fotos que tinha nos livros, sempre aquelas pessoas iguais a mim, né? São meus irmãos e todos sangrando, machucados, e as histórias terríveis. E aí, depois que a gente começa no movimento, e aí você começa a saber, nossa, tem movimento negro em tal lugar, tem em tal lugar. E a gente começa a pesquisar e a gente vai vendo que nós temos autores, autoras, pessoas maravilhosas, incríveis. E a gente começa a ver que a história é toda mentirosa. A nossa história é mentirosa. A gente não é escravo, a gente foi feito escravo. A gente foi lá, roubaram a gente, roubaram o meu povo, roubaram a nossa riqueza e trouxeram dentro de um navio horroroso, onde pessoas morreram. E os nossos corpos foram feitos assim, na visão desses escravagistas. Foram corpos feitos para abusar sexualmente, para matar, para mandar para o trabalho, para trazer dinheiro, para produzir riqueza e dar tudo para o patrão. Então, o movimento negro, né, aqui no caso Raiz de Baobá, ele é para isso, é para a gente entender essa história e começar a entender que a nossa reflexão tem que ser em outro sentido. Né? Que eu posso estar aqui, conversando com vocês, falando de uma história, que eu fui lá, fiz um curso superior, outro não quis fazer ou não pôde, mas ele é tão valoroso ou mais do que a Maria Tereza que está aqui, sabe? Eu sei o que significa ter sido a primeira pessoa da família a ter um curso superior, então eu valorizo muito quem não fez, quem não foi para a escola, porque eu sei dos meus pais, eu sei muito bem como era a vida dentro de casa, né? E isso a gente precisa entender. Por que meu pai e minha mãe não foram? Para vocês verem, eu tenho 64 anos, né? Nem parece. E eu conheci o meu avô e minha avó paterna. Eles morreram muito cedo, a gente tem muito problema de hipertensão, problemas que daí causam problema do coração, né? É umas coisas da nossa própria raça mesmo. Mas, por não ter essa política pública, as pessoas não são cuidadas. Mas eu não conheci, minha mãe não conheceu o pai e a mãe dela. Imagine eu. Então, assim, eu com a minha idade, se você for falar com a sua mãe já não faleceu, mas com certeza você sabe quem foi. Você tem fotos com a sua avó materna, com o seu avô, com o seu bisavô. Então, pra gente, é difícil até você fazer assim, vamos fazer a nossa árvore genealógica. Do meu lado materno, a nossa árvore ela tem uma falha muito grande, entendeu? Porque assim, na minha idade, eu não conhecia meu avô e minha avó materna, minha mãe não conhecia, porque ela contava assim, que um dia eles saíram num carro de boi, no caminhão, não lembro, para ir trabalhar na fazenda tal. E nunca mais voltaram para casa. Aí quem criou minha mãe foi o irmão mais velho, que era um tio que a gente amava muito. Então, assim, para a gente entender essas histórias, como a minha e como de outras tantas pessoas pretas, que ficou perdido. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas saíam de casa, ia para tal fazenda, daquela fazenda levava para outra e não interessa se não vai voltar para casa. Tinha família. Então, assim, quando você fala assim, gente, cadê os nossos rastros? Então a gente precisa entender o quanto que a gente perdeu. Vai ficar lamentando? Não é para lamentar, não. É para a gente construir essa história e falar, isso não vai mais acontecer. Né? As pessoas falam assim, vocês ficam lamentando. Não é lamentar. A gente fica bravo assim. Tem momentos que eu fico muito brava, fico com muita raiva de tratar o ser humano assim como trata a população indígena, não é? Assim como você trata uma pessoa, a gente estava falando ainda há pouco, da pessoa com sofrimento mental, assim como ela é tratada, assim como é tratada a pessoa que está ali em situação de rua. Então, assim, a gente precisa de muita política pública para melhorar muito a situação para todo mundo. Então, o Raiz de Baobá,
e outros tantos movimentos, que faz parte dos movimentos negros, e outros tantos, a gente existe para isso. É para ver que a história precisa ser alterada. Não pode continuar assim, porque senão a gente não caminha. O país não caminha se você tiver essa continuidade de desigualdade, não é? Nós somos muito, nós somos a maioria da população. Então, assim, tem alguém que está perdendo aí. Está perdendo porque a gente tem inteligência, tem condição, tem capacidade, tem muita coisa. E aí, assim, se você não deixa as pessoas caminharem, porque toda esse histórico de que o negro não servia para nada, porque era bem isso, né? Na igreja, lá naquela época, dizia que a gente não tinha nem alma, né? E isso perdura até hoje. Por que as pessoas hoje em dia têm coragem de sair na rua? A Maria Tereza é uma pessoa negra. Ué, e aí? Você é uma pessoa branca. Boa. Mas por que eles olham para mim e olham para você e não vai te falar assim, Pri, sua branquela, horrorosa, suja, fedida. E para mim falam. Sabe? Sua negrinha. Eu, particularmente, nunca sofri isso, mas é assim que acontece. Feia, fedida, cabelo ruim. E isso perdurou, e ainda perdura e muito, sabe? Tem isso com as pessoas. E o fato disso acontecer faz com que você não deixa as pessoas progredirem, né? A gente demorou para ir para a escola, né? Eu já falei de mim. Demorou para ir para a escola, demorou para ter casa, para poder votar. Outro dia foi ontem, comemorado o dia do primeiro voto, né, das mulheres no Brasil. Para a gente as coisas demoraram mais. 1932, alguma coisa assim. Foi dia 2, né, eu acho, ou 3, não lembro. Para a população negra, ela votou depois. Por quê? Porque a história no Brasil, se vocês forem ver, ela é bem maldosa. Para poder votar, precisava saber ler e escrever. A pessoa que acabou de ser tirada da escravidão, né, que assinou lá a tal da Lei Áurea, ela não era mais escrava. Mas ela também não podia ir para a escola. Então, como é que ela vai votar? Então, tem coisas que a gente não quer comemorar mesmo, porque para entender que a gente precisa, volto eu a falar, na questão das políticas públicas, para melhorar a vida de todo mundo. E a nossa, enquanto população negra, é muita coisa que precisa ser mudada. Muita coisa que... Então, quando a gente fala de cotas, não é favor, é para reparar o tempo perdido, sabe? Porque, assim, volto eu a falar na questão financeira, precisa pensar que se as coisas não acontecem de maneira legal para mim, para você também não vai ficar. E a gente é um país muito rico, a gente é um país muito grande. Se eu desfavoreço toda essa população, olha quanto que a gente perde, né? E vai dizer assim, não, mas isso vai quem quer. Se quiser, você vai, você estuda. Mentira, você sabe que nessa. Né? Mentira maior que essa. Essa é a maior mentira do mundo. Vai quem quer. E até porque no direito a gente tem que permitir. A lei ela tem que ser igual para todo, mas ela precisa permitir que seja igual. Então, às vezes, ela tem que ser desigual para permitir a igualdade entre eles. Verdade. Entendeu? Porque a gente não é igual. A gente não é igual, exatamente. Permitir... vou dar um exemplo, né? A questão do trabalhista. Eu não faço trabalhista, mas eu sei que a lei para o empregado é diferente do que para o empregador, por conta disso, porque lógico que o empregador está muito acima, mais poderoso do que o empregado. Então a lei, eles falam, protege muito o empregado. Não é, ela tem que ser um pouco desigual para deixar que os dois fiquem em pé de igualdade, para que eles tenham as mesmas condições. A gente não está falando da mulher que sofre violência? Aí a pessoa fala, não tem uma lei João, né? João da Penha. Mas por quê? Porque a lei tem que dar uma favorecida para a mulher, para que ela possa ter uma igualdade ali. O ideal seria que a gente não precisasse de uma lei Maria da Penha, né? Esse seria o ideal. Que não precisasse. Nada de e assim você fala assim, as pessoas implicam muito ainda, tomara que agora comecem a pensar, melhorar, a questão, você falou da lei Maria da Penha, a questão de cotas. O pessoal ainda tem muita gente contra, mas a gente tem que entender, sabe? Esta necessidade, porque
quando as coisas estiverem melhor para todos, né? E aí você fala, então tá, agora não tem Condição mais... igual. não tem Estão mais todos na cota. mesma condição, né? Vamos colocar cota em universidade. Né? Estão todos na mesma condição de entrar numa universidade boa, então não precisa mais de cota. E Deus queira que isso aconteça logo, né? Porque eu vejo que a nova geração, eu vejo a geração da minha filha, do meu filho, que eles têm uma cabeça melhor nesse sentido, entendeu? Eu acho que a gente, né, o que a gente vem ter é aquela coisa enraizada há muito tempo, né? Muito. E precisa começar a fazer isso dentro de casa. Né? Você precisa começar a fazer essas conversas, proporcionar para que esses menores, que as crianças, os adolescentes, que eles entendam, que eles leiam, que eles façam reflexão sobre... quando surgiu a Barbie, fizeram a Barbie de pele negra, e aí, assim, foi uma loucura. Muita gente, vocês não têm noção, que não gostou. Gente, pelo fato de eu estar envolvida na questão do movimento negro, então a gente acompanha, claro que onde eu procuro, nas redes que eu entro, eu quero muito entender do que está acontecendo nesse mundo da gente. E aí, assim, muita gente contra. Mas a Barbie sempre foi loira. Tá, mas eu nunca tive Barbie porque eu nunca tive dinheiro, essa que é a verdade. Mas... por que não ter uma boneca preta? Então, hoje em dia, a gente tem brinquedos, tem bonecas pretinhas, lindas, tem meninas, tem mulheres que fazem de tecido, e a gente faz questão de presentear as nossas crianças, sim, com essas, para elas entenderem que, você também pode ser boneca, você tem cara de boneca, você é bonita, você é linda. Porque, assim, ela vê uma boneca como a Mari, é tão comum que ela passa a gostar. Mas daí, quando ela se olha no espelho, ela fala, não é, mas eu... Por que não tem igual a mim, né? Por que não tem com uma roupa colorida? Por que não tem com o meu cabelo black? Então, para entender que o ser humano, a gente procura essa coisa de ter algo que nos represente, né? Então, quando vem a questão das bonecas, que para a gente representou muito, foi uma coisa maravilhosa. O Maurício de Souza, ele começou... lá na Turma da Mônica, com os personagens negros, ele tinha, acho que era o Pelezinho que ele tinha. Aí agora já tem outros personagens, e eles vão criando. Mas é porque eu sei que tem cadeirante. Eu sei que tem o lado financeiro, claro que tem, ele é uma empresa. Mas dentro dessa empresa, estenda, sabe? Permita com que esse olhar vá para outros, vá para a criançada, vá para as crianças indígenas, para crianças, filhos de ciganos, sabe? Que vá para crianças com deficiência, porque daí você vai atingir todo mundo. As pessoas vão se sentir mais representadas. E isso é fundamental. Né? Então, assim, a questão da educação é o primordial de tudo. Eu sempre digo isso. E eu sempre falo assim, eu não falo da educação com diploma na parede. Não é essa a educação. Eu falo a educação em casa. Você está sentado ali à mesa e conversando e mostrando coisas com seus filhos, com seu namorado, namorada, seja lá com quem for. Essa educação que a gente tem que ter, né? Independente da idade, converse sobre as coisas. As pessoas sempre falam assim, agora é novembro, né? A gente está já iniciando as atividades, porque em novembro a gente faz questão assim, novembro é o mês de novembro, é um mês todo voltado para a questão da negritude. Mas aí, isso é com muita briga, com muita luta que a gente conseguiu isso. E aí, muita gente chama a gente para conversar, sabe? As escolas, principalmente. O Baobá, a gente começou já a fazer algumas pontuações assim, gente, olha, se você me chamar em março, em junho, em agosto, eu acho bacana. Mas me chamar só em novembro para falar, não. A escola tem que fazer o papel dela. Não é? Não pense que a gente existe em novembro. A gente existe 300... Eu falo que não são 365 dias, a gente existe 370 dias, ou até mais. Né? Porque, assim, são 24 horas de luta. A gente mora numa cidade menor ainda. Mas as pessoas que moram numa cidade grande, eu tenho parentes, e a gente lê, vê os depoimentos,
o sofrimento das mães quando os filhos saem de casa e voltam só à noite depois, né, moçada hoje está estudando, e vão para a escola, é o ônibus, as pessoas que moram em comunidades, elas falam assim, gente, não dorme. Não chega, sabe? Então, fala assim, o dia dela é longo, o ano da gente é longo, porque é preocupação constantemente. Porque raramente, e não é mentira, o menino preto na rua, ele é tratado diferente de um menino branco. Se ele tiver com tênis, se ele tiver com o cabelo dele black, então, sabe? Poxa, mas é o nosso cabelo, né? É o que a gente fala, é a nossa coroa. E isso não é permitido. Ah, coloca uma roupa, coloca um turbante, lá vai a macumbeira. Agora, se botar aquele mesmo turbante na passarela da São Paulo Fashion Week, é tendência. Entendeu? E se a gente fala que isso é apropriação cultural, aí as pessoas acham ruim. Entendeu? Então, assim, a falta de respeito é muito grande. Bota uma pessoa, uma modelo linda, maravilhosa, com cocar e ela vai para a passarela. E vai lá e ao mesmo tempo que os índios estão sendo invadidos, estão sendo mortos. Então, assim, esse país precisa caminhar muito, né? Precisa. Não vou nem falar do mundo, tô falando só de casa. Esse país precisa caminhar muito, porque as coisas não são bem assim, né? Ô, Tê, e se a gente fosse perguntar para você, quem é a Maria Tereza? O que você responderia? Ai, essa pessoa que não para de falar, né? Se você decorda, eu falo assim, eu lembro, eu falo que eu me lembro quando eu era mais tímida, mais cara, eu falo, nossa, agora eu não posso mais... não, você já foi tímida, então, agora você não é mais. Não, eu me lembro desse tempo, eu falo que fala, minha pessoa que fala, você não é nada tímida. Porque assim, eu gosto de falar, mas eu não é que eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de participar, gosto muito de ouvir. Eu acho que eu sou uma pessoa pacienciosa, eu tenho uma paciência, às vezes até eu me espanto. Mas sou uma pessoa que tem as minhas inseguranças, que tem os meus receios. Outro dia eu falei nada, eu tenho plena convicção de que eu tenho os meus momentos, muitas vezes eu me considero um pouco, às vezes acho que eu tenho um pouco de angústia, sabe, umas coisas, mas é da pessoa, mas assim, coisa que passe, nada que me entristeça tanto, mas acho que eu sou uma pessoa, apesar de tem lá os solavancos da vida, mas eu acredito que eu sou uma pessoa que gosta de estar junto, gosto de conversar, tenho muita necessidade sempre de estar aprendendo, eu queria ler muito, queria ver muito, mas também às vezes eu tenho preguiça, tem hora que eu falo, não quero fazer nada, não quero. Quem nunca? Né? Mas eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos, eu tenho desejo muito grande, eu não vou, né, para sempre, a gente nunca vai ser mesmo, mas eu sou uma pessoa que eu quero muito que as coisas aconteçam para os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, que aconteça para os meus sobrinhos, para os filhos deles, quero muito, muito, muito que as coisas melhorem. A gente falou de política, eu fiquei extremamente emocionada, muito tocada com o final da eleição. Mas, e por quê? Eu falo, não sou santa, não, e nem é pieguista, mas eu ficava assim, a esperança de melhoria de vida para o meu povo preto. Pensei muito nisso domingo, na hora eu chorava muito, eu falava, vai melhorar, porque eu quero muito isso, eu tenho muito esse desejo de que as coisas aconteçam melhores pra gente. Então assim, eu sou uma pessoa que tem muita esperança, mas eu sou muito pé no chão. Mas eu, como já falei, gosto de estar junto, eu gosto dos meus amigos, a gente nem sempre tem tantos amigos, né? E já perdi alguns, infelizmente. Mas eu me considero uma boa amiga, sabe? Eu considero que eu seja uma pessoa, uma boa amiga e, enfim, acho que a Maria Tereza é uma pessoa boa, viu, gente? Não tenho a menor dúvida disso. Também não tenho a menor dúvida. Vamos terminar com uma salva de palmas para ela? Obrigada. Eu estou muito, muito
feliz. Eu também sou uma boa amiga, eu acho que Também, nossa, muito. Estreitar relações. Muito bom, muito bom. Vai ser muito Adorei, muito. Quero te agradecer obrigada. muito. Tô muito feliz com a sua história, com o que você bom. representa. Para de falar, né? Aqui você quadra. Com o que você representa, com o que você nos ensina, nos inspira, né? Eu queria que a Egéria tivesse conhecido a T. Eu também queria que a Egéria tivesse Vou conhecido. ler sobre a Egéria. Fico encantada com a história dessas mulheres. Me inspira, gente, Não né? é? Muito Muito bom. obrigada. E eu que agradeço vocês Obrigada, de estar aqui, de coração. participar desse trabalho que vocês fazem, que lindo. Eu pensei que eu fosse ficar muito... Eu E também quando nem me lembrou, né? Começa a falar aqui. E olha que nem para. uma cervejinha não tem, Nada. imagina? Só água, Só gente. água. A gente tem que começar a gravar à Vamos noite. Vamos começar a gravar à noite. Começar a gravar à noite pra poder ter uma cervejinha. Nossa, aí então que não para, mas foi muito bom. Foi muito bom, foi um prazer estar aqui, conversar com vocês, com quem está aí do outro lado depois de ouvir a gente. Pode mandar os recadinhos para as meninas. E é sempre muito gostoso a gente poder falar um pouco, né? Tem bom. tanta gente boa por aí querendo falar, que pode falar, É. que vocês vão conhecer. Pode indicar tem muita pra mulher gente. incrível. Pode É, indicar. pode indicar. Pode A gente vai Pouso ser um Alegre é uma prazer. cidade que tem muita gente boa. Não é só Pouso Alegre. É que aqui que a gente tá, né? É. Mas tem muita gente boa que tem muito recadinho bom pra dar aí. Então, Isso aí. E ó, em novembro, só você falou do coletivo do Raiz de Baobá, depois fazer uma propaganda. Ah, Depois tá, vocês ótimo. podem entrar lá ainda a gente não colocou nas nossas redes lá do Raiz de Baobá, no Instagram e no Face, as atividades que a gente vai fazer em novembro. ótimo. Dia 20 vai ser um dia muito especial, vai estar bacana, hein? Dia 20 de novembro. Baobá e com outra galera, a gente vai ter umas coisas muito boas, vai ter desfile. Aí pelas ruas vai ser bacana. Acompanhe a gente. E por favor, né, procurem, leiam, vão saber por que a Maria Tereza fala tanto dessa coisa de ser negro. Mas é bom a gente ler, sempre é bom aprender. Né? Com certeza. Pra gente poder bater papo. Com certeza. Obrigada a vocês me receberem. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Aos nossos egerianos e egerianas, Muito sempre obrigada. presentes. Muito obrigada. E até E até semana que vem, se Deus quiser.